Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus, né? Bom demais estar mais um dia aqui em reunião, mais um dia em culto com vocês, compartilhando, né? Esse momento de confraternização. É bênção demais, sempre bom. É muito estranho, porque às vezes eu fico uma semana sem vir, aí acontece alguma coisa, fica 2 semanas, e a gente parece que sai um pouco do ritmo, né? Mas eu estou sempre em oração pela vida de cada um de vocês, lá no trabalho, pelas madrugadas. Enquanto vocês dormem, eu estou orando. Enquanto eu durmo, vocês estão orando. E assim nós vamos caminhando, né? Graças a Deus. Irmãos, sem mais delongas, gostaria que vocês abrissem comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Graças a Deus. Tivemos um culto de graça aí, né? Abençoado no domingo, né? Foi bênção demais. E eu creio que não vai ser diferente. É o aniversário da igreja, tá vindo aí. Vai ser bênção, mais um culto de bênção. Convide pessoas, meu irmão, para estar presente conosco. Convide mais pessoas para se reunir conosco. Nós estamos precisando aí buscar mais pessoas. Se não me engano, quinta-feira agora, depois do culto, tem evangelismo. Evangelismo é sempre muito importante, né? Muito importante para a gente apresentar a comunidade, apresentar a igreja e Cristo às pessoas, né? É muito bom. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número... Desculpa, irmãos, falei versículo de capítulo 12, versículo 9, mas eu gostaria de começar no 1 mesmo com vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não. De tal coisa me gloriarei, não. Porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas, obstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não... Obrigado, irmão. E para que não me ensomberdecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Irmãos, essa é uma palavra muito forte. Estamos falando aqui da segunda carta a qual Paulo mandou, né, através de Tito, para a igreja de Coríntios. E nessa carta, a primeira carta foi uma carta de exaltação, de exortação muito forte, muito pesada, porque depois, se vocês tiverem curiosidade, leiam, é muito bom. Irmãos, se você quer estudar, né, sobre Cristo, né, leia Paulo, as cartas de Paulo, vai te exaltar tanto, sabe? Vai te crescer tanto. Às vezes eu comecei a ler o novo, né, evangelho, né, ali do início e tal. Aí por um tempo eu não estava entendendo nada. E depois eu comecei a ler Paulo, parece que
esclareceu tudo, sabe? Aí voltei tudo de início de novo, é bênção demais. Paulo é um grande homem, sabe? Foi um grande homem. E nessa primeira carta, eles estavam duvidando muito do poder de Paulo, duvidando muito já não estavam mais acreditando mais, né, no que Deus tinha feito na vida dele, na glória que Deus tinha exaltado esse homem. E então, ele manda essa carta, a primeira carta, exortando eles e tal. E como ele viu que deu um resultado, ele mandou essa segunda carta. Nessa segunda carta, também é uma carta de exortação, mas também é uma carta, né, de agradecimento, é também uma carta de reconhecimento, é uma carta também a qual ele expõe um pouco mais, né, das intimidades dele com Deus, né, das vivências dele com Deus. E eu acho tão maravilhoso que ele começa o texto aqui falando, né, de um homem, colocando ele mesmo em terceira pessoa. Né? Ele vem falando de uma experiência a qual ele teve com Deus, que Deus levou ele, né, ao terceiro céu, não nesse céu a qual a gente vê pássaros, né, aviões, não no céu a qual se vê os planetas, né, e tal, mas no terceiro céu, onde realmente o Senhor está. E lá Deus fala coisas para ele, ele vê coisas que ele fala, olha, eu não posso falar, ele não queria falar tudo, porque se ele falasse tudo, ele estaria se glorificando. Ele estaria se exaltando, se sentiria exaltado por isso. Então, ele começa falando, contando que, né, esse homem, e ele vem falando que há 14 anos atrás. Então, assim, não é uma coisa que ele vivia, né, enchendo o peito, falando, poxa, eu fui no terceiro céu. Eu fui, eu tive certas, né, vivências com Deus, eu passei por certos momentos com Deus e tal. Ele não se glorificava disso, para não se exaltar. Ele era um homem totalmente humilde, sabe? Eu acho que, né, depois de Cristo foi o maior dos pregadores, entendeu? E assim, pela humildade, pelo alcance, sabe? Foi maravilhoso o trabalho que ele fez. Então, ele, na sua humildade, ele não se glorificava por isso. Hoje que a gente vê aí, pela internet, muito pregador, né? Porque o cara revela um CPF, ele acha que ele é demais. Muitas vezes o cara, né, Deus revela algo para ele, e ali ele passa para a pessoa, aquilo acontece, e ele entra numa soberba tão grande, ele se acha o tal, e começa, né, a abrir igreja, e começa a se manifestar de uma tal forma na rede social, né. Hoje mesmo eu vi um lá falando que, nossa, eu sou o profeta de Deus, o melhor de todos os tempos, né. Eu vejo o mundo espiritual, eu conheço cada demônio, que não sei o quê, e assim, Paulo não sentia essa necessidade de expor tudo isso. De expor o que ele tinha passado, o que ele tinha vivido. Ele não achava que seria necessário. Para ele o mais importante era pregar Cristo. Para ele o mais importante era pregar a palavra do Senhor. Ele não achava necessário ficar expondo tudo que ele passara, tudo que ele viveu, tudo que Deus levou ele a conhecer, a falar. Porque a própria palavra de Deus diz que nós não entendemos, não entenderíamos. Se fosse revelado tudo dos céus, o que fosse revelado, nós não entenderíamos. Acho que entraríamos até em confusão, porque hoje qualquer coisa serve de debate. Hoje a palavra de Deus, você prega uma palavra e ela é transformada, pega trechos e debatem ela na internet, e fala que você não falou aquilo, criam outras especulações, criam outras palavras em cima daquilo. O povo já não acredita mais na própria palavra, que é a nossa direção. Eu tive um contato com um rapaz esses dias, e ele falou comigo, eu não acredito. Na Bíblia tem muita coisa que não tem condições, que não existe. Eu falei, mas o que não existe, irmão? Não, pensa bem para você ver. Sodoma e Gomorra, né, caiu bolas de fogo lá em Sodoma e Gomorra. Desde quando? Se caísse, não ia atingir outros lugares? Eu falei, irmão, quando Deus quer fazer, ele atinge um lugar só. Se você for ver nos historiadores, né, eles já provaram que aconteceu isso lá. A história já comprovou isso lá. Tudo que está na Bíblia é comprovado. A própria palavra, ela mesmo se completa. Né? Você não tem que duvidar, você tem que viver, você tem que acreditar. Eu falei com ele, você já leu a Bíblia? Aí perguntei qual religião que ele era. Ele falou, eu sou católico. Mas eu falei, mas amém, mas você já leu a Bíblia? Você conhece a palavra que você segue? Não li. Você vai na missa?
Ah, eu vou nos domingos, domingo sim, domingo não. Pois é, irmãos. Como que você quer conhecer a palavra se você não vive? Aí vem numa soberba grande de querer debater com a palavra do Senhor. Querer, nem viveu experiências como Paulo viveu e quer achar que conhece mais do que o Senhor. Mais do que pessoas que estudam, mais pessoas que comprovam. Então, irmãos, Paulo então, né, chega para eles e explica tudo isso. Sem se agradecer, sem chegar numa soberba muito grande. E o tempo todo na carta, ele vem mencionando essa questão de se humilhar, de ser o menor, sabe? E ele vem falando que nessa experiência que ele teve com Deus, foi colocado um espinho na carne dele, né? E por anos, eu confesso a vocês que por anos, né, eu fiquei imaginando, poxa, mas que espinho é esse? Será que era um espinho, uma ferida e tal? E, sabe, e ficava me questionando, porque a gente vai estudando e a gente consegue compreender. Na aula aqui na segunda-feira, eu convido vocês a vir. Não estou podendo vir, sinceramente, sentindo muita falta, sabe? Né, a aula com a Ramona, com o pastor, é maravilhoso. E aqui eu aprendi qual era o espinho, né? Paulo, ele não tinha visão, né, boa, ele já não enxergava muito bem depois disso. E foi colocado, né, esse espinho na carne dele. E ele chegou ao Senhor e falou, Senhor, ele orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim essa carne. E na terceira vez, orou mais uma vez, pela terceira vez, e o Senhor falou com ele, né, que só a minha graça te basta. E ele entendeu naquele momento, por muito tempo eu falei, poxa, que palavra maravilhosa, né? O Senhor fala, só a minha graça te basta. Você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor cantor, você não precisa ser o mais rico, você não precisa ter fortuna, ser milionário, não. Você precisa ter a graça do Senhor. Você precisa ser cheio da graça de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que buscar todos os dias. Ser cheios da graça do Senhor. Sabe por quê? Que quando nós somos cheios da graça do Senhor, nós somos o melhor levita, né? O melhor pregador, o melhor obreiro, o melhor que faz tudo na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você faz para Deus, você se torna o melhor. Independente da sua condição, independente de qual pequeno você faça, quando você faz para Deus, você é o melhor. E nós temos que ter esse céu como visão. Sabe? Por muita gente, às vezes a gente está buscando muitas coisas terrenas, irmãos. Sabe? Ser reconhecido, né? Ser glorificado. Porque é de nós, humanos, temos essa índole, né? De ter um ego, de ser reconhecido, né? De ser aclamado e tal. Eu já contei para os irmãos aqui, essa é a minha segunda igreja. Eu nasci numa igreja, né? Fui batizado na igreja, aceitei Jesus, fui batizado nessa igreja e por lá permaneci 9 anos. Lá, irmãos, eu pregava todos os dias, eu abria a igreja todos os dias, eu fechava a igreja todos os dias, eu chegava às 7, estava comentando no Reverendo hoje, chegava às 7 horas da noite, 6h30, né? Aí o culto começava às 7 e saía 11 horas da noite, 11h30 da noite. E eu já estava me sentindo, né? Como ninguém podia me substituir. Eu era um insubstituível. O pastor da igreja nem ia lá no culto. Na semana, ele ficava na sede e me deixava lá no culto, pregando. E assim, eu já tinha palavras preparadas, sabe? Não é igual hoje que eu tenho que estudar novamente, que eu me esforço, que eu estou buscando novamente. E aquilo foi me trazendo uma frustração tão grande, eu quase perdi minha família por causa disso. Meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, ele veio, de 16 anos, desculpa. Ele veio aqui na igreja 2 vezes ou 3. Por quê? Porque ele não quer mais vir na igreja. Sabe por quê? Porque eu obrigava. Você tem que ir comigo, você tem que ir comigo. Ele chegava lá às 7 horas e era uma igreja pentecostal, né? E ele não gostava daquele movimento, daquele roda, pá. Ele não gostava daquilo. E ele não me falava. Depois que eu fui saber disso. Que ele foi falar, pai, nossa, não gosto, não quero mais e tal. Eu não agi com sabedoria. Eu tinha tudo, né? A soberba muito grande, né? O grande pregador da igreja, a família perfeita. Todo mundo falava, nossa, sua esposa é do louvor, nossa, sua menina nasceu aqui e já está dançando.
né? Você prega, você faz isso, vocês abrem igreja e tal, mas no íntimo só nós sabíamos. Mas eu não queria dizer não. Eu não sabia falar não. Ah, hoje você vai pregar? Vou. Ah, hoje você vai ministrar Santa Ceia? Beleza. Ah, hoje vou. Eu, sabe, não sabia falar não. E isso foi me custando muito, porque era uma questão de soberba. Eu não poderia ceder o meu lugar para outra pessoa. Porque se eu não pregasse hoje, ia levantar outra pessoa para pregar e eu ia perder minha posição de pregador. Se eu não abrisse a igreja, outra pessoa ia abrir e iam tomar a chave. Já brigaram comigo por causa de chave de igreja, irmãos. Chave de igreja. Uma irmãzinha se levantou e falou assim, o Jairo pegou a minha chave. Eu falei, mas eu para que vou pegar a sua chave se eu tenho uma chave? Ela, não, mas você pregou, eu deixei na porta, você pegou a minha chave e escondeu. E, gente, aí o pastor revelou lá e manifestou uns, entendeu? Era o próprio inimigo o tempo todo empurrando e tal. E chegou um momento em que Deus falou, não, está na hora de abater esse cara. Esse cara tá demais. E o que aconteceu? Do nada, eu tinha trabalhado o dia todo e eu não consigo ministrar a palavra se eu não orar, se eu não fizer um momento de jejum. E eu tinha trabalhado o dia todo, né? Inclusive, eu não mudava de emprego. Porque se eu mudasse de emprego, eu perderia o horário, eu teria que mudar de horário, eu não poderia estar no culto lá aquele horário. Então, eu trabalhava meio horário, de 7 a 1. E minha família, de 7 a 1, ganhando meio salário. Por quê? Porque eu não podia deixar de ir à igreja. Eu não podia ser frequente à igreja. Né? E eu achava que era a única forma que eu tinha de estar fazendo alguma coisa e tal. E eu acredito, né? Aconteceu isso comigo. Que Deus falou, opa, peraí, eu vou ter que, né, mostrar para ele que certas coisas não estão erradas. Até que certo momento, um dia chegou essa pastora e falou comigo assim, hoje você escolhe, ou você prega ou você ministra Santa Ceia. Eu nem era pastor, irmãos. Eu passei, eu primeiro comecei lavando a igreja, depois eu fui obreiro, fui diácono, fui missionário, e eles queriam me consagrar pastor. Só que quando eles queriam me consagrar pastor, foi o momento que eu disse, não quero. Não quero. Não quero. Porque, sinceramente, Deus me perdoa dizer isso, mas às vezes quando você se presta demais, dá demais, né? As pessoas falam, não, vão jogando carga, que ele aguenta. E assim, eu falei, não, vai ser muito para mim. Isso aí eu não quero, tal. E tinha um outro missionário que falou comigo, não, vamos sim, tal. E inclusive ele foi consagrado a pastor. É bênção demais hoje. Mas não era o meu momento. E o Espírito Santo, eu orei e Deus falou comigo. Eu falei, Deus, não é o meu momento. Não é o momento. E então, ela chegou para mim um certo dia e falou comigo, olha, hoje você prega ou você ministra Santa Ceia. E eu falei com ela, pastora, hoje eu não vou. Não posso, porque hoje eu não orei, eu nem peguei na Bíblia hoje. Né? Eu tinha palavra pronta, irmãos. Tinha, era só chegar lá e pregar. Tinha palavra pronta para pregar. Só que eu falei, pastora, hoje não é meu dia, hoje não estou bem e tal. Aí ela, sabe o que ela falou para mim? Ela me chamou de rebelde. Irmãos, foi a palavra que me derrubou. Me destruiu. Imagina só, prega todo dia, abre igreja, fecha igreja, obedece. Eu nunca fui desobediente ao pastor. Nunca fui. O pastor pode chegar em mim e me dar a dura que for. Eu nunca levantei a voz contra ele e nunca levantei a voz contra nenhum outro pastor, porque eu reconheço a autoridade. Então eu nunca discuti. Ela falou comigo, irmãos, quando ela falou aquilo comigo, aí eu comecei a chorar. Desceu a primeira lágrima. E então, aí eu estava abrindo a igreja. Ela falou comigo assim, aqui, precisa abrir não. Já que eu abro, tem 30 anos que eu abro a igreja. Que eu abro e fecho a igreja. Não precisa se abrir hoje não. Irmãos, foi o pior dia da minha vida. Eu juro para vocês. Foi o pior dia da minha vida. Sabe, dedicação do ministério e tal. Hoje, graças a Deus, amo ela, perdoo e tal. E quando eu cheguei aqui, até falei isso com o pastor. Sabe, pastor, não, nós vamos colocar você para trabalhar. Eu falei, pastor, não quero. Eu tô muito sobrecarregado. Você acredita que quando a gente vem para cá, a Getsemane, ela manda uma carta, né, para outra igreja, né, de desligamento e tal. E eu tinha aquela coisa na minha cabeça, que tipo assim, eu não podia sair do ministério, sim, sem permissão, sem a bênção, né? Até hoje, eles não foram na minha casa, eles não me ligaram, o pastor mandou a carta para a igreja,
e eles têm que mandar a resposta. Eles não responderam. Não responderam. E ela me manda mensagem, o dia dos cultos e tal, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Eu fiquei muito mal ao princípio. Quando eu vim para a JET, eu vim numa época de dezembro. Aí o pastor, vamos firmar. Eu falei, não, pastor, não. Nós estamos ainda vendo, com a minha esposa. Eu sentei até que minha esposa falou, não, Jário, é aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Deus mandou aqui. E assim, foi um momento. Vou ser sincero, irmãos. Eu estava tão pregado, tão impregnado. Eu já não estava mais fazendo a vontade de Deus. O que eu estava fazendo era a minha vontade e a vontade do homem. Você entendeu? Eu já estava fazendo a minha vontade. Não era mais a vontade de Deus, não. Porque a vontade de Deus era que, né, eu fizesse a obra dele. E chegou um tempo, eu cheguei num nível, tipo assim, que o lugar já não estava mais me agradando. Entendeu? Eu queria buscar mais palavra, mais conhecimento. Até o primeiro dia que eu ouvi o pastor Vanderlei pregar. E foi o primeiro dia. Eu falei, nó, é aqui que eu vou ficar. Da mesma forma que foi lá quando eu aceitei Jesus, o primeiro dia que eu entrei na igreja lá, eu vim da igreja católica, né, mas não praticante, né? O primeiro dia que eu entrei lá, eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. É o primeiro dia. Deus faz assim comigo, ó. E ali eu fiquei 9 anos. Eu passei por todo o processo. E eu agradeço muito a eles. Muito, sabe por quê? Porque eu comecei pequeno, fui crescendo. Fui obreiro, fui diácono, porteiro, tudo, né? A Amanda limpava a igreja, e eu ia lá com ela, todo dia nós limpava a igreja, maior alegria, e sempre foi muito gostoso. Muito bom mesmo. Só que tudo tem um tempo. E a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa reconhecer. Só que o erro, muitas vezes, foi meu. Por quê? Porque eu não dizia não. Eu não me colocava no meu lugar. Eu queria sempre estar à frente, sempre fazer as coisas. Sempre mantendo uma soberba. Sempre mantendo, né, uma proximidade ali, querendo estar, né, à vista. À mostra. Sabe? E Deus, irmãos, Ele abate mesmo. Não tem jeito. Ele, né, não, vou mostrar para você que não é assim. Exatamente. Eu já estava trazendo um prejuízo para minha família, para os meus filhos, entendeu? Eu já não estava mais presente, né? Eu acordava às 6 da manhã, chegava às 11, meia-noite e tinha que sair de manhã, então estava muito corrido. Não estava dando tempo para nada. E o que eu mais gosto, sabe? É que assim, a gente aprende exatamente quando a gente desce. Quando a gente desce. Não tem aquela passagem da casa do oleiro? Que aí você é quebrado, você é moído. E eu me senti daquele jeito, sabe? Quebrado, fui moído e tal, fui restaurado. E eu cheguei aqui, eu não queria altar, não queria liderança de nada. Eu ainda corro ainda, né? Eu ainda falo com o Anderson. Anderson, eu sei que vai hoje, Anderson, pelo amor de Deus, Anderson. É porque quando a gente desce, a gente sabe se colocar no lugar. Sabe? A gente aprende que a obra de Deus ela tem que ser feita com perfeição, com amor, com carinho. Exato. É uma coisa. O mundo espiritual é algo muito forte, né, irmão? Muito forte. Deus, o cara pode estar em pecado, o cara pode estar da forma que for. Se ele chegar aqui e pregar a palavra, ele vai pregar, Deus vai usar. Não para com ele, mas para com o povo. O juízo dele com Deus é que vai ser depois. Depois é que vai chegar a consequência das coisas. Mas, Deus tiver que te usar aqui, Ele vai te usar. Da forma que for. Pois não. É com a palavra dele. Né? O cara, muitas vezes, eu já me peguei questionando. Falei, Senhor, mas por que essa pessoa estava desse jeito no altar? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor fez isso? Eu falei, meu filho, você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar com a minha obra, com a minha palavra. O eu e ele é depois. É no dia do julgamento. É na hora que Deus ele tem compromisso com a palavra. Ele vai usar quem for, da forma que for, usou mula, né? Usa ímpio, não vai usar. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que vir para dar o nosso melhor. Se for para você subir no altar cansado, deprimido, fazer a obra de Deus de qualquer jeito, não faça. Não faça. Se é para você estar aqui e fazer com a cabeça lá fora, não faça.
Porque sabe por quê? Você pode estar agradando o homem, mas não está agradando o Senhor. Você não está fazendo a vontade de Deus. Deus quer que a gente faça a obra dele com alegria, com amor, com disposição. Entendeu? Porque às vezes você não precisa falar nada. Só a sua conformidade, o seu jeito de ser, transparece Cristo. A sua mansidão. Imagina, você chega lá na Cracolândia. A gente ia muito ali na Pedreira, né, para poder pregar pro pessoal lá. Aí você chega lá, o cara, uma ignorância que você quer, assim, você quer avançar no sei, e lá tem muito pastor, irmão. Tem gente que conhece palavra demais lá. Você chega lá para pregar a palavra, os caras te dão Bíblia. Bíblia mesmo. Entendeu? Só que aí, se você não tiver a mansidão, se você não tiver o preparo, se você não tiver o Espírito Santo, né, o amor com aquela alma, com aquela vida, você vai passar uma outra imagem. Já vi gente sair da porrada com o outro, né? Os dois começam a discutir Bíblia e começam a brigar. Você entendeu? É necessário que a gente transpareça, que a gente reflita, que a gente transpire Cristo. Sabe? Que a gente possa ser, aonde passar, falar, opa, ele é cristão, ele é homem de Deus. Entendeu? Ele realmente não é só aquele que vai na igreja todos os dias, que vai na igreja todos os cultos, que faz a obra de qualquer forma. Não. As coisas têm que ser feitas com amor mesmo, né? E com carinho. Eu até fui para um outro lado aqui, que nem estava no contexto, né? Mas o Espírito Santo sabe o que faz, sabe? O Espírito Santo de Deus sabe o que faz, irmãos. E no capítulo 9, diz assim, ó. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí Paulo já estava falando, sabe? Fala, olha, eu me alegro nas minhas fraquezas. Depois que Deus falou comigo, né? Que a graça dele me basta, quando eu estou me sentindo fraco, é que eu me sinto forte. Sabe por quê? Um cristão quebrado, chorando, moído, de joelhos, ele vale muito mais do que quem está de pé, soberbo, se achando. Quebrantado, sabe por quê? É nessas horas que a gente vai para a oração. É nessas horas em que a gente vai para o joelho. E Cristo, Deus, ele não precisa de nós, irmãos. Ele pode fazer a obra sozinho. Ele pode fazer as coisas que ele quiser, levantar quem ele quiser. Mas ele ama aquele que se submete, aquele que é submisso, aquele que, né, se próstrata, aquele que está sempre pronto para poder estar na obra dele. Sabe? E muitas vezes, sabe quando a gente busca força? É quando a gente está quebrado, quando a gente tem um espinho. Quando a gente está com a carne ferida, quando está com o coração quebrado, né? Quando você está assim, sem condições de pagar aquela dívida, sem saber aonde você vai tirar, aí você vai para o joelho. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está lá com a vida estável, a condição financeira boa, o casamento perfeito. A gente esquece de orar. A gente esquece de Cristo, irmão. A gente esquece do momento com Deus. E o que me impressiona, sabe? Quando Jó, ele participava dos momentos nas reuniões com os filhos, né? E a gente fazia muito isso em casa, que é reunião de família, né? E todo mundo alegre, tal. Pá. Acabava a reunião, isso que ele fazia? Ele ia lá sacrificar, orar pelos filhos. Tinha necessidade? Estava tudo muito bem, estava tudo indo bem, estava tudo muito bom, né? Mas ele mesmo assim falou, olha, se nós erramos, se meus filhos pecaram, se eu pequei, eu me sacrifico hoje. Eu vou orar, vou jejuar e vou aqui, né, mostrar para o Senhor que eu sou totalmente dependente do Senhor. É isso que o Senhor precisa, de nós como dependentes dEle. Que nós possamos provar que nós precisamos dEle, dependemos dEle. Porque o mundo jaz o maligno. Jaz o maligno, irmão. O único que foi soberbo, aquele que foi o mais soberbo de todos, ele foi abatido dos céus. Foi lançado e já foi criado para ele um lugar para ele ficar a eternidade atormentado. Já foi para o inferno, ele foi preparado para o demônio, foi para Satanás. Não foi para nós, não. Deus criou o inferno, foi para Satanás. Porque ele não tem salvação. Ele quis uma glória que não era dele. Ele se glorificou. E no versículo aqui, número 7, Paulo diz assim, ó,
E para que não me assoberbecesse, né, se engrandecesse, das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ele fala que foi o próprio Satanás que pôs na carne dele o espinho. E ele orou pedindo: Senhor, 3 vezes, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. O Senhor podia ter tirado? Tirado. E foi Satanás que pôs? Pôs. Mas sabe por quê? Até Satanás, quando Deus quer usar, até Satanás, ele vira escravo de Deus. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, fala: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, onde o Senhor está? Deus, o que está acontecendo? Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos voltar a Ele. Para que nós possamos voltar a buscar, a orar, a jejuar. Porque Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe que se nós vivemos em 100% harmonia, sempre tudo bem, tudo muito bom, nós vamos deixar de buscar. Se nós não tivermos perdas, se nós não tivermos momentos, né, de ruins, como que nós vamos crescer? Como que nós vamos buscar? Como que nós vamos mudar? É por isso que Ele permite o espinho. Eu não sei qual é o espinho que está na sua carne hoje. Eu não sei o que você está passando que está te afastando do Senhor. Ou o que você está buscando nessa noite, né? Que você está ali prostrado, buscando. Mas eu quero dizer para você que tudo provém para que a obra de Deus se realize. Tudo provém para que a palavra de Deus se cumpra. E se prepare, irmãos. Nós estamos prontos para viver tempos aí mais difíceis. Está cada dia mais apertado. O rapaz que trabalha comigo essa madrugada falou comigo assim: cara, já é final de agosto. Você reparou? Falei: reparei, mas é bíblico. Os dias, iam diminuir mesmo. O tempo está passando assim, irmãos, Já viu? Você acorda, é o que se assusta. Já passou tudo, não fiz nada hoje. Não fiz nada. Não fiz nada. E nisso, nós estamos perdendo o tempo de orar. Nós estamos perdendo o tempo de jejuar. Nós estamos perdendo o tempo de fazer nosso devocional. Hoje, eu acordei, sabe que 3 da tarde. Estava passando mal, tem 3 dias que estava passando mal. Cheguei hoje 7 horas da manhã do serviço, deitei, aí acordei 11h30, até falou: pai, eu estou passando mal, eu não vou conseguir ir na escola não. Eu falei: tá bom, isso daqui, bom. Apaguei de novo. Acordei 15 passei para buscar a Amanda do serviço. Falei: Jesus, tá assim, tá tudo passando muito rápido. Falei: vamos tomar banho para a igreja, bora para a igreja. Se a gente não tiver esses momentos de comunhão, esses momentos de busca, nós não vamos sobreviver, né? Nós não vamos aguentar, irmãos. E os dias serão abreviados mesmo. A volta será abreviada, porque tá difícil de aguentar. Tá difícil de aguentar. Eu sigo muito as postagens do Cláudio lá. Né, Cláudio? E não tá fácil não, irmão. Não tá fácil. Não tá fácil, não. O Cláudio, de vez em quando, manda uns questionamentos, umas perguntas lá. Eu fico imaginando, né? Tem muita gente que tá precisando responder essas perguntas aí mesmo, viu? Tem muita gente que tá precisando ver isso mesmo. Não tá fácil, irmãos. Não tá fácil. É hora da gente buscar mais. Se apegar mais. Entendeu? Fazer nosso devocional. Buscar em casa, buscar na igreja. Né? Não se engrandecer. Não se envaidecer, não. Ser humildes, justos, sabe? Para a gente conseguir ganhar mais almas. Eu sempre digo, nós não estamos vivendo mais um tempo de pregar o evangelho a toda criatura que não conhece. Nós estamos vivendo o tempo de pregar o evangelho a toda criatura que já conhece. Nós estamos vivendo o tempo de resgate. Tem gente que está falando: não quero voltar, não quero ser crente. Por quê? Porque fulano de tal olhou torto para mim na igreja. Porque comentaram da minha roupa. Poxa, irmão, já chega da gente ser crente menino. Está na hora da gente ser crente valente, crente de guerra, né? Soldado, ele toma tapa na cara. Soldado, ele come o que tiver pela frente. Soldado, ele recebe palavrão, ele aguenta tudo, tal, mas não sai do foco. Ele não sai do caminho. Ele tem um objetivo e aquele objetivo tem que ser alcançado. E nosso objetivo é pregar a palavra, nosso objetivo é ir morar na glória, nesse terceiro céu, morar com Deus. Esse é o nosso objetivo.
Nós não podemos desviar desse foco, nós não podemos perder essa direção. E, para encerrar, ele diz assim no 10, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes você está assim, Jairo, você fala isso porque você não sabe como é que eu estou passando. Você está falando isso aí porque você não sabe a situação que está na minha casa, a situação que está no meu trabalho, né? Mas eu quero te dizer que quanto mais você está achando que está fraco, nessa noite Deus está dizendo para você, eu te levanto como um homem forte. Eu te levanto essa noite como um homem ainda mais valente. Eu te levanto essa noite como um guerreiro, um soldado, a qual eu preparei. Deus te chama para o primeiro amor. Sabe? Aquele que você vinha endoidecido para a igreja mesmo. Eu vou fazer tudo mesmo, vou quebrar tudo mesmo, e vou pregar mesmo, e se o capeta levantar, nós estamos derrubando e tal. É desse jeito, irmão, tem que ser assim. Viver todos os dias o primeiro amor. Buscar esse resgate todos os dias, sabe? Estou falando que não é, mas não é fácil. Mas é para isso que Jesus deixou o Espírito Santo. Para quê? Para a gente orar. Onde a gente busca esse fortalecimento? Na oração, lendo a Bíblia, fazendo um devocional, vindo à igreja, participando dos cultos, prestando atenção na palavra, porque Deus fala com a gente de todas as formas. Deus quer nos usar grandemente mesmo, né, como soldados valentes, porque é tempo de guerrear, irmãos. O inimigo está só preparando, levantando. Cada dia coloca um quê a mais, um não sei o que a mais, né? E você não pode falar nada não. Não pode falar nada não. Não é, Cláudio? Está querendo nos calar, nos prender, nos segurar, né? Tá vendo a eleição lá de São Paulo? Misericórdia, o pau está quebrando. Está quebrando. Entendeu? Porque é desse jeito, irmãos. O inimigo quer calar, o inimigo quer prender, o inimigo não quer deixar a gente falar, o inimigo quer te parar, entendeu? Mas a igreja venceu leões, a igreja venceu o Coliseu, a igreja venceu e nada vai parar a igreja, nada vai parar a igreja, nada. Hoje eu vi um vídeo, o cara falando assim, vocês estão preparados para a perseguição? Porque nós seremos perseguidos. É bom lembrar disso, que antes, né, nós vamos ser perseguidos. Só está faltando isso. Para mim, é a única coisa que está faltando. É chegar aqui assim, 10 viaturas, falar assim, pode fechar essa porta agora. Então nós vamos matar todo mundo, nós vamos prender todo mundo. Aí, isso aqui, o templo, nós vamos poder pegar aqui, mas não, nós vamos ter que ir para as montanhas, nós vamos ter que ir para dentro de buraco, nós vamos ter que ir, mas aí é que vai permanecer. Tudo isso daqui, todos os cultos que você vem, todas as orações, é um preparo para o que está por vir. É um preparo. O soldado, antes de ir para a guerra, ele é preparado. Ele faz acampamento, né? Eles colocam a gente lá dentro das umas cabines, umas lonas, dentro da lona, joga gás lacrimogêneo lá dentro lá, e você tem que ficar lá respirando aquele trem lá, até você jogar tudo para fora. Entendeu? Você tem que comer cachorro quente, pão com salsicha, cheio de terra, para você poder sobreviver. Beber água suja. Ficar 12, 13 horas dentro da água lá, gelado, porque tudo é uma preparação do soldado. E aqui é light ainda, nós temos até ar-condicionado. Palavra todo dia, né? Um som maravilhoso, né? Um louvor maravilhoso, né? E tem gente que não quer vir. Tem gente que não quer ir à igreja. Tem gente que não quer pregar a palavra. Entendeu? Tem gente que fala assim, não, o importante é eu e minha família. Né? O resto, o cara que busque. Mas é tempo de cada vez mais olharmos uns para os outros. Eu tive meu último testemunho aqui, eu tive uma discussão com a pessoa lá no meu serviço, a menina, e por causa de fofoca, sabe? Da parte dela. Eu falei com ela, ô irmã, sinceramente, você tem que vigiar essas coisas aí e tal, que você falou, tal. E ela tomou ódio de mim porque eu falei com ela. Porque, irmão, a gente, graças a Deus, quando você está na presença do Senhor, as pessoas te defendem.
O próprio ímpio te defende. Jair, você falou isso do Jair, você está ficando doido? Jair fala assim, não, você está doido e tal. E chegou até mim. Eu cheguei para ela e falei, fui tirar satisfação. A pior besteira que eu fiz, irmão. Sabe, a pior besteira que eu fiz. Fui tirar satisfação. Falei, não, você falou isso, tal. E ela ficou com raiva de mim, ficou com ódio de mim. Eu ia pregar hoje, né? De madrugada, eu mandei mensagem para ela. Falei, me perdoa. Eu falei isso com você. Estava um momento de ira, de raiva. Estava alterado. Porque ela não é cristã, irmão. Sabe? Ela não é cristã. Deus falou comigo tão de madrugada, sabe? Falou comigo assim, mas você vai pregar hoje com raiva dela? Com ódio dela? Você vai liberar perdão? Eu falei, irmão, estou te liberando perdão. Eu estava alterado. Eu não devia ter falado. Se você falou ou não falou, eu te perdoo. Deixa isso pra lá, vai viver sua vida e tal. Ela nem respondeu, visualizou, me bloqueou. Mas, né? Coração tá limpo, graças a Deus. Coração tá. Sabe por quê? Nós temos que amar, irmão. Nós temos que amar, porque é tudo obra do inimigo. O inimigo quer parar a gente de todas as formas. É cheio de estratégia, sabe? E nós precisamos cada dia mais ter essa visão espiritual, essa audição espiritual. Quer falar? Deixa falar. Quer brigar? Deixa brigar. Nosso foco é que nós não podemos perder. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé, para a gente poder orar. Só que eu quero te pedir uma coisa essa noite. Nesse momento que você feche seus olhos e você imagine, coloque na sua mente aí esse espinho, essa carne, sabe? Isso que, não sei se foi o inimigo que colocou ou se foi você que buscou, né? Isso que está tentando, que está te enfraquecendo na fé. Isso que você quer pedir para o Senhor hoje, fala, Senhor, tira de mim, arranca de mim, porque o Senhor hoje Ele quer te fazer mais forte. O Senhor hoje Ele quer te colocar mais forte. E por mais que Ele não tire esse espinho da sua carne, que você possa aceitar que é Ele que está fazendo isso para que você se torne uma pessoa melhor, para que você cresça, para que você esteja cada vez melhor. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu apresento diante do Senhor agora, eu coloco diante de Ti, meu Pai, a vida de cada irmão aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor traga mudança, renovação, restauração, meu Pai. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha cumprir a Tua palavra, a Tua vontade sobre cada vida aqui essa noite, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que nos leve ao primeiro amor, ao primeiro desejo, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, estar, meu Pai, enfatizados, meu Pai, e empenhados, meu Pai, na obra do Senhor, em fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, guarda os Teus filhos, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, ser humildes, mansos de coração, mas que seja derramada, meu Pai, a porção dobrada de poder do Senhor sobre a vida de cada um aqui essa noite, Pai. Ó Senhor Deus, que mesmo que quando acharmos, meu Pai, que estamos fracos, meu Pai, o Senhor venha crescer, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, e que possamos ser cada vez mais fortes, meu Pai, soldados, valentes, guerreiros, meu Pai, na presença do Senhor, meu Pai. Quebra toda a obra do inimigo, meu Pai. Quebra todo o mal que tem se levantado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Todo o mal que tem dito, meu Pai, para eles, meu Pai. Que não são capazes, meu Pai. Que são inferiores, meu Pai. Que não conseguem, meu Pai. Eu peço a Ti nesse momento, meu Pai. Que mude essas palavras, meu Pai. Para palavras vitoriosas, meu Pai. Palavras de conquistas, meu Pai. Toma a vida financeira de cada um dos meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor não deixe faltar. Que o Senhor faça, meu Pai, essa semana ainda, meu Pai, algo, meu Pai, maravilhoso, meu Pai, algo tremendo, meu Pai, que venha mostrar para o Teu Filho, meu Pai, a grandeza do Senhor. O Senhor não precisa provar nada para nós, meu Pai, em nome de Jesus, mas eu peço a Ti, meu Pai, que derrama, meu Pai, poder, meu Pai, unção, meu Pai, em nome de Jesus sobre a vida de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, que seja feita a vontade do Senhor, amém, que assim seja. Glória a Deus. Ah, bênção, irmãos. Você que quer fazer o dízimo antes? Ah, glória. Irmão, antes vai fazer o momento de dízimo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, né? Palavra abençoada. Como sempre, Deus usando o nosso irmão Jário grandemente aqui para falar conosco. Todas as vezes que o Jário prega, ele é bênção para a gente aqui. Eu aproveitei essa situação do dízimo aqui. Está na sua oração aqui, você orou. Na verdade, eu tenho um breve testemunho para dar aqui, né? Sobre
Fidelidade de Deus mesmo com a gente. Às vezes a gente dizima, a gente oferta, acontece alguma coisa na vida, a gente pensa assim, ó, Deus não está, a palavra fala que Deus repreende o devorador, aí o carro quebra, a gente fala, oh, mas como está repreendendo? Estraga uma geladeira, estraga outras coisas, a gente duvida, né? Mas não é só nisso que Deus repreende. Semana passada eu fiz uma viagem, já viajei com um carro com um pouco de problema, mas mesmo assim eu fui. Eu não tinha conhecimento que o problema era grave, que aquele problema me deixava assim, a pé, né? Aí eu viajei com um carro para a roça, voltei no domingo, lá na roça. Tinha uma estrada ruim lá, forcei o carro um pouquinho para subir o morro, o carro não subiu. Buraco puro. Aí eu desisti, voltei, falando, voltei para trás. Nem cheguei onde que eu tinha chegado, desisti, virei o carro e voltei. Aí no caminho, eu vindo embora, eu tinha andado 130 quilômetros, né? Daqui onde eu fui é 240 quilômetros. Então faltava ainda 100 quilômetros. Eu estava ali perto da Serra do Cipó, domingo, 9 horas da noite. Então, assim, sem condições nenhuma de reboque, condições nenhuma de... Para falar a verdade, eu estava desprevenido também. A gente foi uma viagem assim, em cima da hora, a gente não planejou nada. A gente foi, bem dizer, com o dia do combustível. Aí, voltando, esse carro começou só aumentando o barulho, né? A mocinética. E assim, a 100 quilômetros, o carro começou a fazer barulho, e cada quilômetro que eu andava, o barulho só aumentando, eu desesperado, já comecei a orar. Acho que eu vim orando, de 100 quilômetros eu vim orando de lá aqui. Cada quilômetro que eu andava, eu agradecia a Deus, dava glória a Deus, e às vezes duvidava que eu ia conseguir chegar em casa, outras vezes já tinha aquela certeza, aquela fé que eu ia chegar em casa, né? E no momento eu já estava com fé mesmo que eu ia chegar em casa, eu falei, Senhor Deus, a cada, assim, andava 20 quilômetros, eu descia, chegava uma cidadezinha próxima, eu, graças a Deus, cheguei aqui, estou mais próximo de casa. É porque a gente não tinha condições mesmo, assim, pelo horário, pelas condições do dia. Aí, quando estava quase chegando, faltava uns 50 quilômetros para chegar em casa, eu falei com Deus assim, pus Deus à prova. Você acabou de orar aqui, a gente não deve pedir prova para Deus, eu pus Deus à prova. Eu falei, Deus, para provar que é o Senhor mesmo que está guiando, porque não era, eu sabia que não tinha condições do carro chegar comigo. As condições eram mínimas. O carro estava quebrado, bem dizer quebrado. Cara, eu vim assim com todo cuidado, não podia esforçar coisa nenhuma, eu vim quase bem reduzido mesmo. Passava no quebra-mola bem devagar, porque eu sabia que qualquer forçadinha que eu ia dar, acabava de quebrar. Aí eu falei, faltava um pouquinho para chegar em casa, uns 50 quilômetros, falei, Deus, para provar que é o Senhor mesmo que está me levando, esse carro vai quebrar chegando em casa. Olha o que eu falei. Na hora que estiver colocando na garagem, esse carro vai acabar de quebrar. Para mim ter certeza que era Deus que estava me trazendo. Aí vim, agradeci a Deus, orava o caminho todo, não comentei com a minha esposa o que estava acontecendo realmente no carro, né? Para ela não ficar preocupada. Acabou que eu cheguei em casa 11 horas no sábado. Aí chegando, quem conhece o meu bairro ali, chegando em casa, passei o Atacona ali, do Pica-Pau, faltava mais ou menos 500 metros, 300 metros para chegar em casa. Eu fui abrir a boca, falei com minha esposa assim, Deus é bom, né? Esse carro já era para ter quebrado há muito tempo. Andei mais 200 quilômetros, o carro, pá. Andei mais 200 metros, o carro quebrou. Mas faltava o quê? 300 metros para chegar em casa, faltava metade de meio quilômetro. Eu liguei pro meu irmão, ele arrumou a corda e acabei de chegar. Mas assim, fiquei alegre mesmo, Eu nunca fiquei contente no carro quebrar. Foi a prova que Deus... Eu nunca fiquei tão contente de um carro quebrar. Porque aqui, o carro estava quebrando. Eu falei, Deus, a prova que o Senhor está comigo é que o carro vai quebrar chegando em casa. E o carro quebrou chegando em casa. Então assim, eu nunca fiquei tão feliz, meu Deus. É sinal que Deus estava ouvindo a oração e Ele estava comigo o tempo todo. Então assim, eu pus ele à prova nisso ainda. Então a gente dizima, pus Deus à prova. A gente dizima, a gente oferta, a gente acha que Deus, às vezes acontece algumas coisinhas pequenas, a gente acha que é Deus que falha. Deus que não falhou, né? Mas Deus não falha, né? Ele sempre sabe o que acontece. As coisas acontecem por bem, por bem da gente, na palavra do Senhor diz que todas as coisas acontecem para o nosso próprio bem. Às vezes a gente perde alguma coisa, porque é permissão de Deus, né? Não é porque o devorador, Deus permitiu que o devorador tocasse na minha geladeira, queimou, alguma coisa assim. Mas a palavra de Deus Deus cumpre. Então assim, eu vi que naquele momento, Deus esteve comigo todo o tempo naquela viagem. Então, o tempo todo mesmo. E foi chegar em casa, o carro quebrou. E eu fiquei feliz. A minha felicidade foi essa, do carro ter quebrado. Porque eu falei, graças a Deus, eu tive certeza que eu não estava sozinho, era Deus. Né? Porque se não tivesse quebrado, eu ia falar que era sorte. Quando
todo mundo que eu conto, que eu falo esse caso, ele fala, nossa, deu sorte. Deu muita sorte, porque... Nossa, Deus, muita sorte. Porque isso aqui, quando começa a fazer barulho, já quebra. Aí eu tirei a peça para comprar, levei na casa de peça, o mecânico falou assim, o vendedor o cara que andou com esse carro, ele é o bicho mesmo, ele é o bicho. Porque como que isso não quebrou com ele? Então assim, é Deus, né? Não era o cara, era Deus. Então o tempo todo foi Deus. Então é a fidelidade que Deus tem com a gente. Às vezes a gente não vê, né? Mas assim, a gente duvida em algum momento. Eu pedi com certeza que eu ia chegar em casa. Eu tinha certeza que eu ia chegar em casa com aquele carro. Eu não abusei. Eu não forcei. Falei, não vou abusar não. Eu pedi a Deus me levar em casa, mas não abusei, eu não forcei o carro. Vim tranquilo, mas, meu Deus, vai quebrar chegando em casa. E quebrou. Imagina andar 100 km. É muita coisa, né, com o carro. Deus. Deus é fiel. A gente já viu o testemunho do Nilson também aqui no Diácono Nilson. Sim, Deus ele faz mesmo. A gente não merece, mas Deus faz. Então, vamos passar para um momento de dízimo, né? Eu até aproveitei para fazer o dízimo aqui para falar esse testemunho que aconteceu com a gente. É hora que a gente, assim... É o que está aqui na palavra de Deus, né? Lá em Malaquias 3:10. Fala, tragam todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês eu repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui a palavra do Senhor fala que ele repreende o devorador, né? Assim, e... manda pôr na prova, né? A palavra que a gente põe na prova nisso. A única parte que Deus manda a gente colocar na prova é devolvendo o dízimo, devolvendo a parte que pertence a Ele, né? Então, aquele que trouxe nessa noite, aquele que não trouxe, coloca de pé, vamos estar orando, né? Para a nossa vida financeira. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós nos colocamos aqui, Pai, para agradecer pela Tua misericórdia, bondade, porque o Senhor tem sido Deus, Pai, o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas todos os dias, Pai. Primeiramente, por permitir que nós levantamos, Pai, saindo da nossa casa, Pai, em busca do nosso trabalho, do nosso pão. Que o Senhor tem nos dado saúde, Pai, força, para que nós possamos, Pai, correr atrás, batalhar, Pai. E que o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco, guardando nossos bens. E pedimos ao Pai que o Senhor nos dê um coração grato, Pai. Que nós temos que ter certeza que tudo que temos, Pai, vem de Ti, que tudo que temos pertence a Ti, Pai. E que nós venhamos, Pai, ter nosso coração desligado para bens materiais, porque o Senhor ama, Pai, aquele que tem um coração bondoso, grato ao Senhor, Pai. Que venhamos ter alegria, Pai, em devolver aquilo que pertence ao Senhor. E alegria, Pai, em devolver, em ofertar, dizimar na Tua casa, para que a casa do Senhor continue aberta, Pai, ganhando almas, para que possa, Deus, mais pessoas estar sendo salvas através da palavra do Senhor, Pai. Pessoas possam ser sendo salvas através da palavra, através da internet. Que as portas da casa do Senhor continuem abertas, Pai, para que o Evangelho do Senhor seja pregado a toda a nação, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode encerrar para a gente? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Esse negócio de a gente vive de sorte está errado. Nós vivemos é pela fé mesmo, né? E de glória em glória, graças a Deus, né? Gostaria que você se colocasse agora. Vamos embora, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por mais um dia de reunião, né? Mais um dia de culto aqui, que tem sido bênção cada dia, né? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, por favor, meu Pai, eu lhe peço, meu Pai, que leve cada um em paz, meu Pai,
debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, meu Pai. Aqueles que vão descansar, aqueles que ainda vão trabalhar, aqueles que ainda vão, meu Pai, fazer muito ainda hoje, meu Pai. Eu peço ao Senhor que, meu Pai, que proteja o teu povo, que guarde, meu Pai, que livre de todo mal, meu Pai, que possamos aqui estar reunidos, meu Pai, para mais um dia de culto. Eu coloco a vida da minha tia também em tuas mãos, ó Pai, que está no hospital, hospitalizada, meu Pai, e está nesse corre aí, a vida da minha tia Maria Aparecida, meu Pai, a vida de todos os familiares aqui presentes, representados, meu Pai, abençoa cada lar, meu Pai, cuida de cada casa, de cada família, de cada finança, meu Pai, e seja conosco, meu Pai, nos fortalecendo cada dia mais, meu Pai, na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, meu Pai, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que assim seja feita a vontade do Senhor, meu Pai. Que o amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo, meu Pai, e o amor de Cristo, meu Pai, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus, estamos terminados. Deus abençoe, irmãos.